Oi, gente! Hoje eu converso com Ana Fava. Ela é economista, professora da Universidade Federal do ABC e o nosso papo é mulheres no mercado de trabalho. Ana, bem-vinda à entrevista. Obrigada, Flávia. Bom, eu vou precisar, obviamente que a gente vai ter que falar sobre desemprego e subemprego, né? As mulheres são maioria nesse estoque de trabalho mais precário. Por que isso acontece? Tem duas coisas que acontecem. Um pouco é a dificuldade da mulher de entrar no mercado de trabalho ou entrar numa profissão que seja realmente rentável por todos os outros custos que ela carrega com ela, né? Que tem a ver com o papel social que ela traz, né? Então, se ela tiver esses custos muito altos e ela não tiver chance de entrar no emprego formal, que vai cobrir esses custos, ela vai para um caminho da informalidade, que é fazer um brigadeiro em casa, para vender e complementar a renda, até para um emprego que até recentemente era informal, né, que são os serviços domésticos, onde a gente via uma grande parte das mulheres empregadas. Agora, você falou da dificuldade de acesso, quer dizer, essa barreira de acesso é que faz com que a taxa de desemprego das mulheres seja superior tanto a média quanto a dos homens? Em economia, a gente gosta de falar assim, um pouco do preço sombra, né? Que seria esse custo que ela tem para ir para o mercado de trabalho. Então, quem vai arcar com as responsabilidades dentro da família, né? Tem várias questões também que com o deslocamento, a acessibilidade, né? Então, se eu tenho criança pequena e eu tenho que me deslocar muito longe para conseguir um emprego, quem é que vai pegar a criança na creche? Quer dizer, você está falando, na verdade, que o nó da mobilidade urbana, o caos do sistema de transporte também atrapalha a inserção feminina no mercado de trabalho. Inclusive, tem questões, por exemplo, como não só no Brasil, como em outros países, a gente vê essas questões, principalmente países onde tem uma alta mobilidade para a procura de emprego, de mulheres que são casadas em condições de sobrequalificação. Então, naquela região específica, ela está mais qualificada do que a demanda para arrumar um trabalho. Ah, ou seja, estudou demais, é aquela conversa do seu currículo é bom demais para a vaga que eu tenho. Isso. E aí você vai ficar insatisfeito, então eu não te contrato. Lá para os anos 80 e os anos 90, a gente fala que as mulheres foram empurradas para o mercado de trabalho, né? Então, você tem a questão da inflação, a questão da reestruturação da economia no início dos anos 90, e isso fez com que houvesse uma perda de salário real dos homens, né? Então, a gente foi desse modo. Estrangulou o orçamento familiar. Estrangulou o orçamento familiar. E isso empurrou as mulheres para o mercado de trabalho, né? Então, geralmente o que a gente fala assim, as mulheres são atraídas para o mercado de trabalho quando esse diferencial de salários vai se estreitando. E ele pode se estreitar porque o salário da mulher sobe ou porque o salário do homem cai. Ou um movimento conjunto, né? Então, a gente fala muito assim, acabam não sendo empregos de muito prestígio, né, nem de muita remuneração, mas as famílias se transformam em famílias, né, de duas remunerações, que é para a própria sobrevivência da família, né? E aí depois, eu acho que mais recente, assim, mais nesse século, a gente vê as mulheres entrando mais em carreiras que são um pouco mais de prestígio. Eu queria trazer um ponto aí de interseccionalidade, porque quando a gente fala assim, as mulheres tomaram maciçamente o mercado de trabalho a partir ali de meados ou do terço final do século XX, a gente está falando também de um fenômeno que alcançou muito as mulheres brancas, porque mulheres negras sempre trabalharam, né? Desde que aqui chegaram na origem da nossa colonização. Tem essa diferença de inserção e de condições de trabalho? Sim, sim. E acho que aí a gente pode fazer esse triângulo, né, de gênero, raça e renda, né? Porque acaba que as coisas vão se misturando muito, né? Então, acho que sim, para as mulheres de renda mais alta, que geralmente também são mulheres brancas, né? As coisas acabam ficando mais fácil porque você tem contatos, você conseguiu ter acesso à educação, né? Se qualificou para uma boa profissão, vai conseguir entrar numa boa profissão e vai conseguir ter todo um aparato que
te viabiliza ter uma carreira e se dedicar àquela carreira tanto quanto o homem. Inclusive um aparato doméstico, né? O trabalho doméstico, a babá, essa estrutura que também guarda algumas contradições, né? Essa emancipação à custa de um trabalho de outra mulher. Essa outra mulher, que é aquela que ela precisa trabalhar, né? Ela é que eu digo assim, é uma mulher em condição de extrema vulnerabilidade, porque geralmente ela está sozinha, né? Ela é a única chefe da família, né? Mora longe do emprego, não tem os eletrodomésticos necessários para ajudar, né? Não consegue comprar os serviços e ela ainda tem que ofertar o serviço para as outras mulheres. Né? E, assim, recentemente, a gente teve a lei das domésticas, né? A PEC das domésticas, que estendeu a categoria todos os benefícios da CLT. Isso. Quase 70 anos depois. Isso. Carteira assinada no final do século passado para as domésticas, né? Mas até agora elas não tinham outros benefícios, né, que os outros empregados seletistas têm. Como a gente comentou desse aumento de escolaridade, né, ao longo do tempo das mulheres brasileiras, que hoje têm uma escolaridade superior à dos homens. A gente falou de um período de tempo que cobre aí 3 gerações. Então, me parece que quando a gente olha as mulheres, sobretudo as mulheres jovens, a inserção no mercado de trabalho, ela é um ativo, um dado, né? É por isso que talvez seja tão crescente a tensão e a reivindicação por mais presença, por mais remuneração, por acesso aos postos, às promoções, aos postos mais altos no mercado de trabalho. A gente tem uma geração que está abrindo mão, talvez, da maternidade, porque a maternidade penaliza a mulher nos ganhos, né? Então, a gente está vendo aí um país em que a taxa, né, de fecundidade está caindo abaixo da taxa de reprodução. E a outra questão é as que têm filho, elas estão reivindicando, né, por melhores, assim, por mais igualdade, né, e por não ter que abandonar o papel de mãe para poder também ser trabalhadora, né? Como é que a gente resolve isso? Quer dizer, que caminhos você vê para essa tensão, para resolver essa tensão do mercado de trabalho moderno? Política pública tem um papel nisso ou esse é um papel das empresas? Acho que os dois sim. Eu tenho ouvido muitos casos de empresas que têm investido em tutoriar as mulheres, né? Delas ser mais inserida nesse comportamento institucional de organização, né, um comportamento mais próximo do homem, e ela tem que ser também ali treinada para isso, né? Porque em casa ela não é treinada para isso, ela é treinada para cuidar das pessoas, para ser agradável. Você está dizendo que mulheres têm uma postura mais tímida no mercado de trabalho, para competir no mercado de trabalho? Tanto para se colocar como profissional, né, para ser reconhecida e recompensada, às vezes arcando com trabalhos que são menos prestígio, que vão gerar menos promoção, e os homens sabem mais dizer não para esse tipo de trabalho, focar, não, eu quero aquilo que vai me dar promoção, sabe se portar melhor no mercado de trabalho, porque esse já foi o ambiente deles desde o começo, né? Quer dizer, as estratégias são mais claras e estão mais disponíveis para os homens. E aí a gente tem algumas instituições algumas empresas que estão investindo nisso, né, em ter uma parceira mulher ali com aquela estagiária ou aquela jovem que entrou no mercado de trabalho para conseguir desenvolver. Tem papel para a política pública também, né? Qual você acha que é a maior lacuna em termos de política pública que dificultam o acesso das mulheres ao mercado de trabalho, o acesso, digamos, integral? A gente tem uma crítica que diz assim, olha, as mulheres escolhem. Elas escolheram aquela profissão, né, e elas escolheram uma remuneração baixa. Porque muito também do diferencial está relacionado ao tipo de profissão que as mulheres se inserem. Só que basicamente, atividade pedagógica, área de cuidados, não é isso? Isso. Ciências humanas.
Isso, área de cuidados, principalmente, né? Enfermagem, né? Professoras de ensino infantil, fundamental. Assistente social, né? Ou a própria secretária, né? Que é o cuidado dentro da empresa também. Verdade. Então, mas essa escolha, ela não é uma escolha simplesmente sem interação social. Né? Ela faz parte de um processo de interação social onde as mulheres são criadas para esse tipo de papel, né? E as pessoas esperam que elas façam esse tipo de papel. Então, como isso, que essa questão, esse papel social, que te identifica como indivíduo, faz com que você também limite as suas escolhas. Porque quando você sai da sua escolha, você se sente mal por se afastar do seu papel social, né? E as pessoas te penalizam porque você se afasta do seu papel social. Então, é uma escolha, mas não é uma escolha puramente livre. Vocacionada e livre, né? Então, eu acho que trabalhar isso é importante. Educação pública é importante, né? Educação pública de qualidade, porque eu acho que, principalmente para as famílias em condição de vulnerabilidade socioeconômica, elas têm que entender que pôr o filho para trabalhar vai ter retorno no futuro, porque senão eles vão acabar investindo nesses serviços, né? Que é a menina em serviços domésticos de cuidados e o menino em serviços domésticos de construção, eletricidade. Então, acaba que isso amplia desigualdades. Creche também, né? Creche é importante. Pública importante. Creche é importante. É um serviço difícil, porque é difícil ter vaga, né? A gente está sempre discutindo essas questões. Em busca né? de universalizar a gente tem até uma questão que a gente está discutindo dentro da própria universidade, que é que tipo de acesso tem a aluna-mãe à creche, né? Porque quando ela consegue um acesso de meio período. Longe da universidade, ela tem que sair no meio da... Ela chega atrasada, porque ela deixou a filha no horário que começa a aula dela e vem para a universidade e sai antes, né? E aí, se ela não está na universidade, ela não vai se capacitar para ter um emprego melhor também. Que recado que você daria para uma jovem que está entrando na universidade ou sonhando com a universidade e analisando aí o tabuleiro de possibilidades de carreira, de inserção profissional? Eu acho que o cenário futuro não é muito colorido. Então, eu diria, busquem uma profissão que lhe dá prazer, acima de tudo, porque acho que dificilmente a gente vai ter profissões que vão dar retornos econômicos grandiosos, né? E busque aprender sempre, aprender a aprender, porque essa é uma geração que vai ter 4 profissões ao longo da vida, então vai ter muita mudança. E em relação às mulheres, eu acho que é muito importante que a gente já é uma geração que conseguiu abrir caminhos, então elas já veem representatividade, e isso é importante ter outras mulheres e se reconhecer, mas que busquem também, ousem buscar e se dê o direito de buscar profissões que talvez outras pessoas vão dizer, mas isso não é de mulher. Não vá buscar essa profissão, porque a recompensa, acaba chegando? Ela chega, sim, e ela é um diferencial, né? Ana Fava, muito obrigada por participar do Entrevista. Obrigada pelo convite. E aí, gostou dessa conversa? Quer assistir a temporada toda? Vai lá no Futura Play. Te espero no próximo programa.